Pois bem, como já dissemos na leitura bíblica e na introdução da nossa lição de hoje, o título dessa lição é O julgamento e a soberania pertence a Deus. Esta nossa lição, que estaremos assim aprendendo neste domingo próximo, dia 14, ela está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico, querido, é o perigo de colocar-se como juiz, que também está subdividido em 3 subtópicos, que são eles: a ofensa gratuita, falar mal dos outros e ser juiz da lei. E o terceiro subtópico é o autêntico legislador e juiz pode salvar e destruir. O segundo tópico desta lição é a brevidade da vida e a necessidade de reconhecimento da soberania divina, dividido também em 3 subtópicos, são eles: planos meramente humanos, a incerteza e a brevidade da vida, segundo subtópico, e o terceiro subtópico, o modo bíblico de abordar o futuro, terceiro subtópico. O terceiro tópico é os pecados da arrogância e da autossuficiência do ser humano, que o primeiro subtópico é gloriar-se na presunção, e o segundo subtópico, a malignidade do orgulho e da presunção, e o terceiro subtópico, faça o bem. Aí está a divisão de nossa lição, para que os irmãos que estiver assim na responsabilidade de estar ensinando, acompanhem tópicos e subtópicos da lição. Nossa lição, como os irmãos já viram no tópico anterior deste vídeo, ou melhor dizendo, desta aula, a divisão da nossa lição. No primeiro tópico, que é o perigo de colocar-se como juiz, que tem 3 subtópicos na divisão deste tópico, são eles: a ofensa gratuita, fala mal dos outros e ser juiz da lei, e o autêntico legislador de juiz pode salvar e destruir. O comentarista da lição, tomando por base os escritos de Tiago, vai estar abordando o relacionamento dentro de uma comunidade cristã ou de uma comunidade no geral, no que diz respeito ao julgar as ações do outrem. E o apóstolo Tiago, ele faz no primeiro versículo da leitura bíblica em classe, no capítulo 4, no verso 11, ele diz assim: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal do irmão, julga seu irmão. Fala mal da lei, julga a lei. E se tu julga a lei, não és observador da lei, mas juiz. E nesse tópico vai estar abordando justamente isso, essa questão do relacionamento, daquilo que acontece dentro da comunidade, e nós nos colocamos muitas vezes como juiz, julgando a questão, e também não somente
julgando a questão como querendo dar o veredito. Observando a função de um juiz no que diz respeito no mundo secular, um juiz aqui na Terra, a pessoa tem que estar mais ou menos um período de 10 anos para poder exercer a função de juiz, que ele passa 5 anos na faculdade de Direito, depois ele vai ingressar em um curso para magistratura, um período mais ou menos de 3 anos. Depois disso ele vai ser encaminhado como juiz substituto, depois que ele vai poder exercer a função de juiz titular. Mas dentro desse campo nós podemos observar que ele vai adquirir uma longa e vasta experiência nas questões que diz respeito à vida de outras pessoas. E nós, como cristãos, não podemos nos colocar como juiz justamente por isso, porque para que venhamos estar julgando alguma causa de alguém, precisamos ter a dimensão completa daquela causa. Por isso que o apóstolo Tiago diz: não julgueis o seu irmão, ou não faleis mal do seu irmão, porque quem fala mal do irmão julga o irmão e fala mal da lei. E em relação a isso, precisamos observar 3 passagens na Bíblia que falam desse ponto de vista do julgamento, do ponto de vista do julgamento. E antes de citarmos os versículos, nós também entendemos que Tiago não está dizendo que nós não podemos fazer um julgamento das questões, mas que se fizermos o julgamento, precisamos fazer com precisão e exatidão daquilo que está acontecendo. Já que não temos essa condição, então ele diz que não faça isso, não venha fazer isso. Mas nós podemos ou não podemos fazer juízo de uma questão? Vamos lá para ver essa questão. Mateus capítulo 7, verso 1 e 2, o Senhor Jesus diz assim: não julgueis para que não sejais julgado, porque com o juízo com que julgueis sereis julgado, e com a medida com que medis vos medirão a vós. E porque veis o algueiro no olho do teu irmão, e não repara nas trevas que está no teu? Aí são palavras de Jesus. Jesus diz: não julgueis. Mas se porém você vier julgar, lembre-se que da forma dura ou maleável ou sem misericórdia ou com misericórdia que você vier julgar, desta mesma forma você será julgado. Aí diz: com a medida com que vos medirdes ou com que vos julgar, vós sereis julgados. E costumamos muitas vezes, dentro deste versículo, querer fazer julgamento da questão de uma pessoa, estando nós na mesma situação. Aí está o perigo de estar querendo fazer julgamento para com os outros irmãos, estando na mesma situação. Outro versículo que nos mostra que a Bíblia não nos impede de fazer o julgamento, mas fazendo o julgamento com critério. Aí nós vamos para João, o capítulo de número 7 também, até coincidência, e o versículo de número 19, que diz assim: não vos deu Moisés a lei? No entanto, nenhum de vós cumpre a lei.
Por que procuras matar-me? Respondeu a multidão: Tens demônio, quem procura matar-te? Replicou-lhe Jesus: Uma só obra fiz, e todos vós admirais por causa disso. Moisés vos ordenou a circuncisão, não que fosse de Moisés, mas dos pais. No sábado circuncidais um homem. Ora, se um homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, como vós indignais contra mim, porque no sábado tornei um homem inteiramente são? Não julgueis pela aparência, mas julgueis segundo a reta justiça. Aí está em que campo nós podemos fazer o julgamento de outro, de um irmão. Qual é o campo? O julgamento pela reta justiça, pela palavra de Deus. E eu lembro, queridos, que novo convertido, quando saíamos a evangelizar muitas vezes, havia algumas pessoas na rua que gostava de lembrar desse Mateus capítulo 7, verso 1. Ô irmão, a Bíblia diz que não julgueis. Quer dizer, aí está a questão. As pessoas querem andar muitas vezes errado e usam a palavra para dizer não julgueis. Mas aí as pessoas querem andar errado e quando é inquirido, elas usam esta palavra, não julgueis. A Bíblia diz que não julgueis, mas a Bíblia também diz que se nós viermos a julgar, devemos julgar pela reta justiça. E quando nós estamos transmitindo a palavra de Deus é quem julga aquela pessoa, não é a pessoa que está falando que está julgando ela, mas a palavra que ela está proferindo, sendo a palavra de Deus, é que julga tal pessoa. Então, queridos, se nós tivermos que julgar, devemos julgar pela reta justiça, quer dizer, usando a palavra de Deus, mas não usando ela a mesma para que esse juízo que você venha fazer, que seja para seu benefício. Não, muito pelo contrário, o juízo que você vier fazer pela palavra é para benefício da própria pessoa que está sendo o objeto do julgamento. Nesse mesmo campo, em relação ao julgamento, temos aquela passagem da mulher adúltera. As pessoas nós, os seres humanos, elas querem fazer julgamento das outras pessoas, como Jesus já exortou no livro de Mateus capítulo 7, verso 2, que quer tirar muitas vezes o alveiro no olho do irmão, mas não tira a trave que está no seu. E na passagem da mulher adúltera, que foi pega em pleno ato de adultério, aconteceu justamente isso. Aqueles que levaram a mulher a Jesus para que Jesus julgasse a questão, eles estavam querendo tirar a trave do olho da mulher, mas o algueiro que estava no olho de todos aqueles, eles não estavam nem aí e nem se importavam. Precisou que o Senhor Jesus o inquirissem a respeito disso, para que eles se lembrassem e caíssem na real. E os irmãos sabem que quando ele pergunta ao Senhor Jesus se era que a lei de Moisés, olha que eles aponta para a lei, dizendo a lei de Moisés manda que qualquer que seja pego em ato de adultério seja apedrejada. E outro ponto a observar é justamente esse: aqueles que querem e está a todo tempo pronto para ficar julgando os irmãos,
Eles não querem somente julgar, eles também querem dar o veredito para ver o irmão ser punido. E foi justamente isso que aconteceu. E eles tomaram 1-0 porque eles foram diante daquele que é o juiz perfeito, o juiz justo, o juiz de toda a terra, o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus, os irmãos bem sabem, o Senhor então pergunta: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Jesus está falando: aquele que não tem trave no olho, tire o algueiro do olho dessa mulher. Mas todos eles tinham trave nos seus olhos. Querido, então o que é interessante para nós é que sempre que nós venhamos fazer julgamento de qualquer que seja a questão dentro da nossa comunidade cristã, nós venhamos nos perguntar nós mesmos primeiramente: será que eu estou apto e completamente isento de tal questão para levantar contra o meu irmão? Depois disso aí você faz conforme o seu coração lhe ordenar, conforme Deus lhe permitir. O segundo ponto é a brevidade, o segundo tópico, melhor dizendo, é a brevidade da vida e a necessidade do reconhecimento da soberania divina. E nesse ponto, irmãos, o comentarista, que a nossa lição vai estar girando dentro de 3 pontos, sai da questão do julgamento para a questão da transitoriedade da vida e da incerteza do futuro, que vai trabalhar esse segundo tópico. E os subtópicos nesse ponto é planos meramente humanos, a incerteza da brevidade da vida e o modelo bíblico de abordar o futuro. O comentarista e o comentarista da lição, o Tiago, neste seu escrito, ele vai nos chamar a atenção em relação à presunção, à prepotência do ser humano de achar que pode fazer plano e levar à risca, se esquecendo de que o futuro pertence a Deus. E aí o comentarista, ele diz que algumas pessoas fazem plano para um ano, 2 anos, 3 anos adiante, mas o problema não é fazer um plano para um futuro distante. O problema é não colocar em Deus ou não colocar esses seus planos sobre a base do Criador, que sabe todas as coisas. E o apóstolo Tiago, ele dá uma instrução em relação a isso, dizendo: não dizeis amanhã farei ou deixarei de fazer isso ou aquilo, mas dizeis assim: se Deus quiser. Não pela dúvida de que você vai deixar de fazer ou não, mas pela incerteza de que o futuro não te pertence. Então você coloca essa certeza na mão de Deus, dizendo: se Deus quiser, farei isso ou farei aquilo. Esse já é o modelo bíblico de planejarmos o nosso futuro. A Bíblia não condena o planejamento do futuro. A Bíblia chama a atenção para qualquer que for fazer planejamento do futuro, faça o planejamento colocando Deus como base do seu futuro. E é isso que o apóstolo Tiago, ele recomenda. E o terceiro e último tópico é o pecado da arrogância e autossuficiência do ser humano, que também está dentro deste campo. O ser humano se acha que pode determinar seu futuro, mas não pode. E os subtópicos desse tópico é gloriar-se na presunção
a malignidade do orgulho e da presunção e façamos o bem. A presunção e gloriar-se na presunção, queridos, é justamente essa questão que abordamos no tópico anterior. As pessoas, ela costuma achar que pode planejar e se esquecer totalmente de que o futuro pertence a Deus. E aí Tiago, mais uma vez, ele diz que a vida do ser humano, a vida do homem, é como um vapor, é como uma fumaça que logo passa. O apóstolo Pedro, ele chegou a dizer que a glória do homem é como erva, e toda a sua a glória é como flor da erva que seca-se, que vem o sol, seca a erva e cai aquele resplendor. Então, o homem, ele se esquece de Deus, se esquece que Deus é que tem a plena segurança do futuro, e para o homem que coloca a confiança nele, ele garante esse futuro, mas alguns não tomam essa atitude. Aí o sábio Salomão, ele escreveu dizendo que o cavalo se prepara para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. Então, queridos, que nesse domingo venhamos estar adentrando com mais profundidade nestes 3 tópicos, e os professores que assim nos ouvem, esses são pontos os quais devem ser bastante enfatizados. Que Deus assim continue iluminando os nossos professores da Escola Bíblica Dominical, para que venhamos ter irmãos futuramente bem edificados para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Fica com Deus. Até